Olá a todos, 35º episódio do CBcast aqui de Unai. Hoje estamos com a advogada Bárbara Janine Ramos e Silva, nascida em Unai e criada em Buritis. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada. A Bárbara é amante de trilhas, gosta de cachoeiras, na música MPB, reggae, rock. Mãe de Nicolas e também militante há 18 anos no ramo do direito de família. E é sobre isso que nós vamos falar, né, Bárbara? Direito de família, no projeto de reforma do Código Civil, projeto número 4 de 2025, agora em trâmite. Qual a importância, Bárbara, de nós discutirmos o anteprojeto, o projeto que vem a reformar o Código Civil? Primeiro quero falar que o nome Capim Branco, que é o nome do podcast, já me traz uma afetividade. A minha família foi criada ali, minha mãe, meus tios viveram infância e juventude, então já me traz essa afetividade. Mas, com relação ao anteprojeto, qual a necessidade? Primeiro vamos explicar que essa palavra é meio estranha, anteprojeto. São estudos ali preliminares feitos por uma comissão de juristas, ali tem advogados, tem juízes, tem promotores, operadores do direito, que vão buscar analisar o que está faltando e o que tem que evoluir nessa lei. Então, isso é um anteprojeto. Perfeito. E hoje ele já é projeto. Está andando até meio rápido, né? Sim. Porque a comissão foi feita, acho que ano passado, né? 2023. 2023. 2024 estudaram sobre isso, e agora em 2025 já transformou-se em projeto, já com despacho, aguardando o primeiro despacho no Senado. O que motivou a reunião desses juristas importantes para discutirem o Código Civil, doutor, na sua visão? O que o Código Civil brasileiro, que é a lei que rege aí todos os nossos comportamentos, nascimento, morte, a vida do brasileiro está aqui no Código Civil, né? O que mais motivou a necessidade de reestudarmos, né, e buscarmos aí algumas alterações? Bem, há um dizer entre todos os operadores do direito que esse código já nasceu velho, porque o projeto dele já foi feito ali na década de 60, estávamos até comentando, ou seja, antes mesmo de existir, se a gente pensar que década de 60 e 70 ali, sequer existia o divórcio, a gente não tinha Constituição Federal de 88, então ele já nasceu realmente velho. Muitas lacunas que precisavam ser realmente supridas, por isso veio essa necessidade. Você citou que começamos, para terminarmos esse Código Civil hoje atual, né, que entrou em vigor ali em 2002, entrando em vigência mesmo em 2003, que entrou na vacácio, né, que é o tempo de descanso ali para as pessoas estudarem, né, e para valer mesmo entrou no dia 11 de janeiro de 2003. Eu me lembro que eu estava na faculdade ainda, e eu tive a oportunidade de estudar pelos dois códigos, né, tanto o código, aquele código mais antigo, né, de 1916, Vivi isso né, também. que é do Clovis Bevilacqua, né, um código muito robusto, vamos assim dizer, passando por código que foi ali idealizado, né, pelo Miguel Reale, e a comissão começou ali há muito tempo trabalhando fortemente a partir de 75, em 1975 eles começram a trabalhar mesmo no projeto, e ficou até 2002, né, muito tempo mastigando, né. Você vê que que também é importante nós ouvirmos e aguardarmos e buscarmos sempre essa transparência ativa para mastigar antes de colocar alguma coisa muito rápida assim na legislação? Sim, tem que ter uma maturação, tem que ter um tempo de análise, mas já tinha muita coisa que realmente faltava realmente, que necessitava de mudança. O que, por exemplo? Ali a gente pode falar o direito digital, que entrou nesse, não é tanto direito de família, mas acaba afetando o direito de família. Afeta um pouquinho. Os sucessões e família estão muito ligados. Não? Por que afeta o direito de família? Uma coisa que eu vejo muito na prática, é a expressão que chama sharing, o comportamento, os pais que postam muito a vida das crianças e dos adolescentes. Então, o direito digital tem que entrar aí inclusive nessa proteção. A gente teve exemplo recente, por exemplo, aquele foi chamado de pastor mirim. Ele é um adolescente e ele foi exposto ao ridículo. Por mais que ele queria fazer, ele tem uma consciência, assim, pela idade dele, mas ele é um adolescente. Então, gerou memes,
gerou um monte de coisa que ele foi exposto ao ridículo. Hoje o patrimônio digital está sendo um dos maiores patrimônios que a pessoa tem, né? Que ela possui. A herança digital, por exemplo, é um tema que se discute Sim. muito, né? Porque, como lidar com isso. Né? Sim, o digital, o Instagram, o YouTube, a pessoa ela investe ali, né? Investe conhecimento, investe tempo, investe dinheiro. Então é uma herança realmente, não tem como. Precisa ser muito bem cuidado. Sim. Né? Essa estrutura do projeto agora, ela foi no direito de família, agora pensando mais no direito de família. Ela está sendo realizada, está sendo modificada, está sendo ainda incipiente no início, né? Está sendo colocada para mudar alguns pontos do Código Civil ou fazer uma reforma geral nesse capítulo de direito de família? Uma reforma, eu vejo como uma reforma em pontos que precisavam ser melhorados. Eu vejo ali a questão da guarda, eu vejo muito ali a questão da parentalidade, da convivência. Vou até citar o exemplo, o Instituto da Guarda Compartilhada. Ele existe, mas para mim, na prática, como operadora, eu vejo que ele ainda já tem 10 anos a guarda compartilhada. Ele ainda não funciona. A gente costuma dizer o seguinte... Ele ainda não funciona. Que 10 anos para o direito, para uma lei, algo muito jovem. Né? Você precisa de ir mastigando isso também, mesmo da lei publicada. Né? A gente vê que no direito civil é assim, né? É para você atingir todo o contexto e objeto da lei, né? A gente realmente demora um pouquinho. Por isso que é importante a gente maturar isso. Miguel Reale dizia, né? Eu vi isso em algum texto ali, ele explicando, na época, perguntaram para ele, mas esse projeto seu não está defasado? Porque ele começou em 75, agora que vocês estão aprovando a lei, né, 2002 e tal, ele virou assim para o entrevistador e falou, não, ó, é o seguinte, como era projeto, isso foi para a Câmara, voltava para o Senado, várias vezes, e nessas idas e vindas, nós fomos atualizando, de acordo com a evolução da sociedade. A sociedade vai evoluindo, algumas coisas acontecem mesmo, né? Claro que defendemos que talvez precise de modificar com muito cuidado, né, com bastante parcimônia, né, para a gente não atropelar as coisas, não colocar o carro na frente dos bois, né? Porque a gente que está aqui, né, igual a gente conversava, está na ponta, que está lidando, que está aplicando, que está no dia a dia ali. Perfeito. E eu, particularmente, o professor Rafael falando, eu acho que a guarda compartilhada ela é excelente, você explica para as pessoas, isso às vezes dá um alerta, né, para a pessoa ter um contato maior com os filhos, a convivência, né? Sim, gente, não, eu concordo super com a guarda compartilhada. O que eu acredito é que ela foi feita pensando em pais que querem realmente participar e que muitas vezes não é uma realidade. Então, vejo que tem que ter uns ajustes, sim, nesse sentido. Beleza. Depois, né, a gente, ainda sobre o direito de família, né, que tipo de situação o projeto está trazendo para mudar a relação de pais ou autoridade, agora o nome é autoridade parental, segundo o projeto, né? Sim. O que isso representa no dia a dia? Então, a gente vem do pátrio poder, que passamos aí para o poder familiar e agora chamamos de autoridade parental toda aquela responsabilidade que pai e mãe têm que ter com relação à vida do filho, com relação à gestão da vida do filho. Logicamente, a gente acaba meio que falando muito para pais que são divorciados, porque é onde entra a aplicação. Então, a autoridade parental ela vem nesse sentido. Eu particularmente estou gostando dessa palavra, né? Porque isso resgata a necessidade, às vezes, dos pais do século XXI, que são muito assim, liberais, vamos se dizer, que às vezes deixa o filho no celular, abandona um jovem ali, à mercê de contatos com redes sociais, e você... Essa não é simplesmente um nome, né? Chamar para a responsabilidade. É algo importante, né? Porque a gente usa muito eufemismos ali para flexibilizar algumas situações de comportamentos ruins, né? E dessa vez nós temos que usar o reforço, né, da palavra autoridade, trazendo para os pais esse domínio, né, e esse controle, talvez, porque poder familiar parece uma coisa assim, muito solta, né? A autoridade parental, tá, já é um ponto, um gol, aí, uma bola dentro, né, do projeto. Muito bom. Que trouxe isso. O projeto, né, Bárbara, ele tem mais de 1000 artigos. Nós temos que, assim, foi escrito por muitos doutrinadores que foram nossos professores, né? Não sei se nós somos da mesma época, né? Sim. Mas aí você tira, por um exemplo, na parte do direito de família, o Pablo Stolze, né? Maria Berenice Dias, Nelson Rosenbach, o Flávio Tartucci, né? Então, assim, são juristas de
peso, me Muito. baseei toda a minha vida acadêmica, né, estudando por essas E a doutrinas. nossa prática também E agora, a gente né? confia muito que eles vão, obviamente, né, se precisar de alterar alguma coisa, dar algumas ideias, né, buscar ali melhorar o que precisa ser melhorado, principalmente dentro aí do direito de família, né, o que a gente precisa de mudanças, né, porque o direito ele tem que ser atualizado junto Dinâmico, muito com as dinâmico. famílias. Mas falando de mediação e conciliação, ele vem trazendo algo nesse sentido. O que você pode reforçar sobre esse ponto, comentar na mediação e conciliação dentro do direito de família? Olha, eu nos estudos, e é bom a gente deixar claro para quem está ouvindo que isso aqui é um projeto, muita coisa pode ser mudada, então a gente está discutindo possibilidades, Sim. né? A gente tem que deixar isso bem claro, que a gente está discutindo possibilidades de uma nova lei. Que pensa que o que deverá existir? Uma figura que posso chamar ela assim como se fosse um gestor parental, um mediador para orientar casais ali que estão naquele impasse ali em processo de guarda, em processo de divórcio, processo principalmente que envolve crianças e adolescentes, para orientar esse casal, para conseguir alinhar as expectativas, alinhar a rotina dos dois e a gente conseguir algo consensual. Sempre vai ser melhor essa mediação, porque o próprio casal vai resolver. Eu tento muito isso assim no escritório, por mais que demore. Há tempos atrás, e a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, quem opera com o direito das famílias, porque um tempo desses, o que eu fiz? O casal queria o acordo, um processo de divórcio, com patrimônio, filhos, guarda, tudo, uma vida para ser resolvida ali com 20 anos de casamento. Eles queriam um acordo, mas eles em si não tinham tempo e não queriam muito se encontrar. Eu fiz um grupo de WhatsApp, eu falei, gente, isso aqui vai virar aqueles programas de televisão, aqueles... Mas ali no começo, um meio que tá meio áspero, depois fechamos o acordo. Tudo consensual, resolvemos tudo. 20 páginas de petição inicial, resolvi tudo. Por um grupo de WhatsApp que eu fui conseguindo. A gente tem que ter essa flexibilidade. Sim. E hoje a gente não chama mais nem de visitas, né? Você mesmo estava conversando que o termo convivência, ele é mais chamativo, mais forte, ele é mais agradável até para quem não está ali com a residência fixa, base, né, da criança ou adolescente. Sim. Muito importante essa modificação, porque visita já traz com o próprio nome, com a nomenclatura, um tipo de comportamento. Um pai, ele não pode ser visita, ele tem que conviver. Conviver é participar. E já que o senhor citou o lar de referência, algo que também veio discutido para acabar o lar de referência. Sim. Eu considero muito interessante, porque eu acredito que a partir do momento que em um processo de guarda fixa um lar base, um lar de referência, naturalmente aquele guardião do lar de referência, ele vai puxar para si mais responsabilidades. Sim. O fato de ter outra casa que também seja referência para aquela criança é muito importante, que tenha o quartinho, que tenha ali tudo arrumadinho, que ela entra ali, esse aqui é meu espaço aqui, nesse ambiente, é muito importante. E conversar com o jovem ali, que ele, olha, diferente das outras crianças, você vai ter 2 casas acolhedoras, 2 locais diferentes, e que isso é legal, vai ser um momento, né, diferente, mas um momento de muita alegria também. Né? Com certeza. Isso precisa ser fomentado. E voltando um pouquinho da mediação e conciliação, as técnicas aí que a gente vem conversando, né, inclusive aqui com alguns entrevistados nossos, né, é uma forma assim, muito boa para lidar com as famílias, o direito de família. Porque ali você permite a construção da melhor acordo partindo da própria pessoa, né? Você respeita a autonomia, né, do casal, do ex-casal, dos avós, da família, fortalece a família e busca ali alternativas personalizadas para aquele tipo de solução, né? Verdade. E acaba se resolvendo de modo mais rápido, mais prático, né? E trazendo todos as peculiaridades daquele caso. Porque muito melhor do que uma sentença, às vezes, né? Que vai ali... Vai vir mais... Vai causar, muitas vezes, um impacto, né? Vai ser impactante e pode ser um impacto negativo, né? De trazer mais desavenças ainda, né? Enfim, a mediação sempre é um caminho adequado, né? A conciliação como meio. E o projeto vem reforçando isso, que eu achei muito interessante, né? Porque
ele dá esse foco, né? Ele coloca essa visão de buscarmos solucionar direito de família da forma que ele mais é na prática solucionado, porque se a gente colocarmos ali sem processo de direito de família, digamos que metade disso ou mais é solucionado com acordos, né? Alimentos, guarda, visitação, né? Convivência, melhor dizendo, e até partilha, né? A gente consegue muito fazer na questão do acordo, da mediação. Então, o nosso espectador, ele tem que saber, né, que o nosso direito, né, ele é muito focado, né, nessas técnicas, né, de buscar a solução consensual. Olha, trazer essa questão aí do planejamento matrimonial, por exemplo, fazer o pacto antinupcial, o pacto pós-nupcial, ele traz muito essa questão também, bem certinha. Eu tive um caso, por exemplo, só para exemplificar isso na prática, uma pessoa, uma mulher casada ali há 20 anos, e é aquela mulher que o marido solicitou que ela ficasse em casa, com aquela economia de cuidado, em casa, cuidar das filhas, pessoas de boa condição, casaram-se com, por exemplo, com a separação total de bens, e qual era o questionamento dessa cliente? Ela falou, nossa, meu marido, ele é rico, muito rico, milionário, porém, eu não tenho nada no meu nome, eu não tenho nenhuma garantia. E ali há 15 anos nesse matrimônio. Então, ela pode vir a fazer esse contrato, esse pacto pós-nupcial, ela pode listar o que vai ter de lucro, de patrimônio ali dela a partir de agora, ou mesmo colocar algo no nome dela, e tem que estar tudo bem destrinchado, o que vai pertencer a cada um. É meio que fazer uma partilha dentro do casamento. Entendi. Doutora Bárbara, considerando que hoje o direito civil, todos os ramos do direito, ele bebe muito do direito constitucional, né, da fonte do direito constitucional. Então virou um direito constitucional civil, tá? Aquela situação que a gente busca muito aproximar da Constituição. Sim. E o afeto, ele vem sendo aplicado há muito tempo. Verdade. Na questão de que aquela história, né, para o nosso espectador que não é da área jurídica compreender, tem muito mais importância no afeto, ou seja, pai e mãe são quem criam o filho, não apenas um papel. O afeto, a convivência superando o papel. E a gente sabe que existe aí reconhecimento de paternidade, maternidade, em razão simplesmente da convivência, do afeto. Isso vem alterar, está sendo alterado nesse projeto de reforma do Código Civil? Então, bem pontuado. O afeto, há um bom tempo, ele vem sendo aí citado dentro do direito das famílias e como algo que fica sendo realmente, a depender da situação, fica sendo superior ao vínculo biológico. O que vale realmente é a convivência com relação à multiparentalidade, especificamente, veio o projeto também vai facilitar, pode ser feito ali pela via extrajudicial, e não vai excluir, no caso, se, por exemplo, uma criança ou um adolescente for reconhecida ali com 2 pais, por exemplo, ou 2 mães, não vai retirar a obrigação, a parte obrigacional. E digamos que esse é um outro ponto bem polêmico, né? Porque muitas vezes as pessoas optam por não ficar com essa quantidade de pais ou de mães. Né? Pode acontecer excepcionalmente, né? Vamos assim dizer, mas precisa ser regularizado. Sim. Perfeito. E o recado que você pode passar para o nosso espectador sobre as sua visão sobre o projeto, tem algum ponto que ele precisa ter um foco de mais assim, preocupação, né, na sua visão católica do direito civil, certo? Dos seus pensamentos sobre ele, o que você pode nos afirmar aqui no final do episódio, né, sobre essas mudanças do Código Civil? Sim, a minha atenção especial seria realmente para a questão da guarda, para a questão da afetividade, da parentalidade justa, que é algo que eu sempre procuro nos meus processos, de trazer essa responsabilidade sempre para ambos os genitores,
Esse aí, para mim, é um dos pontos principais, que isso fique bem claro nesse projeto. Na prática, isso é o essencial, isso é o que faz a diferença, essa afetividade, esse amor. E isso só é gerado com essa convivência, que tem que ficar ali bem detalhada, num regime de convívio, num plano parental. Esse ponto, para mim, é um dos principais. Eu vejo uma preocupação muito grande dos advogados e todos os operadores do direito com um plano de convivência, né? Ele tem que ser bem esmiuçado, né? Tem que ser muito bem feito, porque isso aqui é um regimento que vai... Tudo bem que as pessoas não vão ficar totalmente, né, focadas naquilo, que as coisas podem mudar, né? Sim. Mas aquilo é um documento que é uma base muito importante, você esmiuçar e colocar os detalhes, né? Muito questões importante. De religião, sim, né, decisões... é algo que a gente vem colocando, inclusive, cada vez mais. Pois veja bem, um casal viveu ali 15 anos, as crianças já cresceram ali naquela fé e de repente, não, agora eu vou levar para mim. Então, já está tendo um rompimento de rotina brusco, que é uma separação de um pai e de uma mãe. O que você puder mais aproximar, a gente costuma colocar muito, alimentação, o uso de telas, eu costumo colocar muito nos planos parentais, por quanto tempo vai poder ficar na tela, a depender da idade, qual hora que essa criança vai dormir, se for bebê, vai ter soneca, para tentar equiparar... Esse é um dos pontos que a gente volta sempre falando aqui no nosso podcast, né, sobre a questão das telas, o cuidado com o excesso de tela, Sim. deixar... E tem um autor que eu sou fã, assim, ele é uma das maiores autoridades nessa questão de redes sociais e jovens, né, que é o Jonathan Haidt, que ele é um autor norte-americano que ele escreve muitas coisas sobre isso, sobre as telas, né? E ele recomenda, pode soar um pouco radical, mas é verdade, né? Ele recomenda o seguinte: celular a partir apenas dos 14 anos, rede social a partir dos 16. Antes e ele não tem cita maturidade. muita coisa para isso. Sim, né? Eu concordo. Muito bacana. Obrigado a todos, então. Estamos chegando ao final do podcast. Obrigado, doutora Bárbara. Agradeço. E com certeza nós aqui vamos chamá-la, né, para observarmos o desenvolvimento, o desenrolar desse projeto. Pode ser que ele dure 25 anos, né, igual durou, né, o Código Civil nosso, né, Tomara mas que não. A gente vai estar sempre observando. É importante a maturação, né, de projetos tão importantes como esse. Sim. Na época, né, como eu já disse ali, a gente passou por isso, né, 2002 a 2003, dentro da faculdade, né, trouxe um movimento bacana ali, né, de muita discussão durante aquele período. E isso tem que ser muito bem discutido pela sociedade. Com certeza você aqui voltará, nós selecionaremos outros temas aí dentro do direito de família, dentro do direito de sucessões, né, direito digital, direito das coisas, que está tendo uma alteração também relevante, muita coisa mesmo. Porque tem 1000 artigos no projeto, que muda o Código Civil, tem 2000, né, então 2000 e poucos artigos. Ele traz uma mudança substancial em todos os capítulos, né, desse nosso código. Então, a lei, que é muito importante, né, o Código Civil está sendo alterado e isso nós precisamos acompanhar sempre. Obrigado, viu, Bárbara? Eu que agradeço.